já que o Adriano lá do ABC perguntou, e o Diniz? Porra, nem um chute ao gol do adversário. Eu sou resultadista, o Valu disse que não é. O Valu é o homem do desempenho. Mas o desempenho também não está valendo nada. Eu entendo ser início de temporada, etc. Mas há derrotas que elas acontecem e que o torcedor consegue olhar. Porque o Flamengo teve dificuldades lá no início do estadual, o Palmeiras teve e tal. Só que eu estou dizendo o seguinte, o Cruzeiro pegou ontem. Mesmo esse time do Cruzeiro com as ausências, que foram ausências importantes, mesmo assim, o Cruzeiro não dá um chute no gol do adversário. É muito pouco. É muito pouco. Começou agora, não tem desculpa, começou agora o trabalho, eu sei, mas já é um trabalho recorrente do ano passado. O do ano passado foi muito ruim, já começou não muito bem esse ano. Os questionamentos acho que valem. E o Diniz mesmo, o Valu chamou a atenção hoje na rádio, ele mete uma contradição na fala dele, o Valuzeiro. Ontem o resultado, assim, para mim, se o Cruzeiro tivesse se reapresentado na segunda-feira, feito um treino na terça e jogado da maneira que jogou ontem, seria inadmissível. E só para ressalvar que é uma vitória para lá de merecida do Atlético, que merece todo o respeito, um time estruturado, vai disputar a Série B pela primeira vez esse ano, mas quando a gente olha para o elenco do Cruzeiro, a gente não está falando de uma derrota onde o Cruzeiro criou 20 oportunidades, 10 chutes no alvo, o goleiro do Atlético foi o melhor jogador em campo, ainda teve bola na trave, um gol mal anulado pelo lado do Cruzeiro. Não, a gente não está falando dessa partida. Para mim, a gente está falando de uma partida... E vou seguir na esteira do Diniz, que na coletiva falou que o Cruzeiro fez 3 bons jogos contra São Paulo, Atlético e Tombense. Usando a mesma esteira dele, o Atlético foi superior ao Cruzeiro, para mim, durante todo o jogo. Não teve aquele momento que o Diniz falou até que no intervalo, quando acontece uma paralisação aos 27 minutos, a gente consertou o time, aí não voltou um pouco melhor em momento algum. O Cruzeiro fez uma partida abaixo da crítica ontem contra o Atlético, nada tem a ver com o Atlético, e o maior responsável disso, para mim, é o Fernando Diniz, em que pese, Cássio, não adianta colocar foto de taça, recado nos stories, falhou e ponto. Eu sou uma das pessoas que nunca conquistaram nada e estão apontando o erro. Fica a seu critério. O William jogou muito mal. São questões individuais que eu acho que não passam pelo Fernando Diniz. O Cruzeiro também, jogadores precisam de, no momento, assumirem as suas falhas quando elas acontecerem. Essas questões individuais, para mim, não ficam no bolo da responsabilidade do Diniz. Mas é claro que ele, para mim, é o maior responsável, sim, pelo futebol que o Cruzeiro não apresentou. Repito, o Atlético merece todo o respeito, é um adversário estruturado, é um adversário que vai disputar a Série B pela primeira vez, mas o Cruzeiro disputou uma partida abaixo da crítica. Pífia, né? Pífia, vamos falar a verdade. Uma participação, a partida do Cruzeiro foi pífia. E como o Valu colocou, não dá pra gente dar nota positiva para nenhum dos setores do Cruzeiro, para nenhum dos jogadores que passaram em campo. E o que me deixa ainda... Eu discordo, se não fosse o Fabrício Bruno, o resultado era pior. Verdade. Ele tira um gol em que o Cássio já está batido. O que me deixa ainda mais contrariado ainda nessa questão, é quando o Fernando Diniz vai à coletiva e diz que tudo vai diminuir a questão das preocupações ou das vaias do torcedor quando vencer. Com esse time não é só vencer. A cobrança ela tem que ser vencer e convencer. O Cruzeiro não tem espaço para isso nesse momento da temporada. Quando a diretoria vai no mercado, busca jogadores que no meu entendimento, e eu acredito que no entendimento de qualquer torcedor ou de qualquer entendedor que acompanha futebol, que foram pincelados com a ajuda do Fernando Diniz para ter aqueles atletas que entendam como que é o processo de melhor futebol da equipe Diniz, do dinizismo, para ter uma boa saída de bola, para ter uma boa chegada no ataque, para ter uma boa movimentação entre meio campo e ataque, para ter as linhas altas. Então tudo foi montado pensando no projeto do Fernando Diniz. E aí ele bate na tecla do vencer,
é vencer, não é conseguir a vitória, é isso. Não, o torcedor do Cruzeiro, pode ter certeza, Fernando Diniz, ele vai te cobrar mesmo que o Cruzeiro vença, porque ele tem que convencer também, mostrando futebol. Que o torcedor do Cruzeiro, quando esperou para todo esse pacote que o Cruzeiro colocou, é de mostrar bom futebol. E isso tem faltado para a equipe do Diniz. Sabe uma coisa que me deixa muito irritado nos coletivos do Diniz? É porque ele é sempre a vítima, cara. Toda hora ele é a vítima. É a estrutura do futebol, é o calendário que é ruim, é a gente que quer sangue, vocês querem sangue, não é? É tudo isso, tudo opera aliás, só que o Gabriel contra ele. falou, põe aí o Diniz falando, André. Pode falar uma coisa lá contra o Atlético e hoje contra o Tombense, que o time produziu e hoje parece que tudo acabou. O torcedor eu entendo completamente. Pode vaiar, pode criticar, mas a gente, já falei para você, a gente que milita no futebol, não é assim que funciona, não poderia ser assim. A gente vai procurar melhorar o time e ganhar. Se não ganhar, não tem ambiente bom para a torcida. E a torcida dá certo. A torcida a gente tem que saber respeitar. Eu tenho que ajudar o time a vencer jogo. Se não vencer jogo, não tem como ter ambiente bom. Isso é uma coisa muito clara. Agora, a gente tem que analisar o jogo, não dá para aceitar. Estamos começando agora a temporada. E a gente ficar alimentando, tudo bem. Hoje jogou mal o time, reconheci o jogo, não jogou bem, e agora assim, parece que não começou bem. A gente não jogou bem contra o Atlético Mineiro, a gente não jogou bem contra o Tombense. Ele vai ter que jogar bem todos os dias. Então tem que jogar bem todos os dias e ganhar. E não é, no fundo é ganhar. É ganhar. Se tivesse ganho de 1-0, as perguntas seriam outras. A fila de Eltons e Valus para me pedir desculpa tá daqui até Itabiri. Que isso. Por quê? Até Itabiri. Não fiz como diz Quem o Louca... assistiu o programa ontem sabe do que eu tô falando, eu não vou explicar. Não. Eu tô aqui para confundir e não para explicar. Vou falar igual o Louco Abreu. Eu não fiz aquelas coisas que ele cita. Tem que pedir desculpa quem faz aquilo lá, como diz o Louco Abreu. Pede desculpa. Não tem que pedir. Não fiz. Não. Aqui, Só voltando. sabe o que me Você sabe, né, o Louco Abreu? Sabe o que me arrebenta? O treinador, quando ele está pressionado, ele está pressionado pela torcida, ele está pressionado por gente do clube, que por vezes não quer, né, já imagina, pô, se não virar, vai. Mas isso agora aí plantou o ano passado. Não, é pressionado pelo trabalho. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, a pressão não é da imprensa. Não. Porque os caras acham que o problema é a imprensa. Então ele começa a querer dizer o que você tem que perguntar para ele. Porra, o que ele quer? Que você faça a pergunta para ele virar e falar assim, Gabriel Marques, ótima a sua pergunta. Estou super à vontade para responder. Sim. Né? Quando a sua pergunta do Samuel, aliás, parabéns, Samuel, estou sabendo. Posso falar? Tô sabendo aí que o negócio vai explodir. O Pedro Rocha, que aliás é um moleque que eu gosto muito lá da Rede Minas. Teve um menino até do Metrópolis, fez uma pergunta no tom, o que você aprendeu na temporada passada? Pô, ele porque sua pergunta cara. É muito oportunista. Você viu alguma coisa demais na pergunta? Zero. Total de zero. O que ele aprendeu no ano passado? Dirigir no Cruzeiro para poder continuar a dirigir nesse ano. E parece realmente que não aprendeu muito, porque virou o ano e o time não engatou nada do trabalho dele, HG. Jogou bem contra São Paulo, Tombense e Atlético. Competiu contra o Atlético, competiu contra o São Paulo e venceu o Tombense. Ok, mas jogou igual o time que se prega do Fernando Diniz, que toca no bola, chega pra caramba. Não, competiu, mas acho que o time do Diniz mais competiu do que foi a cara do que ele prega ser. Mas não, ele sempre arruma um espantalho, a culpa é do outro, a culpa é da imprensa, a culpa é do calendário. Diniz, todo mundo tem que lutar contra a imprensa, calendário, é a CBF, é o VAR que é ruim, é a linha de impedimento. Todo mundo sofre com isso, mas só ele que se ferra. Esse discursinho, cara, me dá muita raiva. O que você quer falar do Diniz, querido? Não, eu acho que o Diniz, ano passado, ele já foi mal. E aí ele começa mal o ano, o torcedor vai pegar no pé dele mesmo, isso é meio óbvio. Agora, eu acho também que ele é meio arrogante na pergunta. Eu vi hoje no Twitter essa pergunta, porque assim, por que o cara parte pra cima de um jornalista dessa maneira, numa pergunta muito válida, que ele poderia ter falado, olha, realmente ano passado nós entendemos aqui que a gente tinha que fazer um ajuste defensivo e nós vamos tentar fazer essa correção esse ano. Não. Oportunista, por quê? Porque quer tirar a responsabilidade dele. Essa é a grande realidade. O que ele quer fazer? Jogar para o outro. Agora, eu vi o jogo do Cruzeiro contra o São Paulo, o jogo contra o Atlético. Não vou mentir, não vi os jogos contra o Mineiro. Eu achei que o time do Cruzeiro não demonstrou absolutamente nada de diferente do ano passado. Só que isso é aceitável quando você olha para o início de temporada e olha para os jogadores que recém chegaram. Isso é aceitável. O que não é aceitável é você ir para um jogo tendo um elenco melhor, mesmo no início de trabalho, e não dá. Chute ao gol do adversário. É isso que está incomodando. E aí, o problema maior é que além de você não ter certo. dado um chute no gol do adversário, o seu adversário foi melhor que você. Então, se tivesse, que o Valu disse que eu não tinha me recordado disso, era para ter sido 2-0.
O Fabrício Bruno tirou uma bola, ele fez um gol contra, que ele não teve culpa. Ele tirou uma bola em cima da linha, praticamente. Tem A uma bola tinha cabeçada, passado pelo Cássio, tem uma não tinha? cabeçada, Tinha passado pelo Cássio. tem uma Tinha, cabeçada do tinha. Torrão, que o Cássio faz uma defesa importante. Ou seja, o volume Então, foi superior. o Eu tô Atlético mereceu ficando vencer. louco ou no Em todas momento da as coletiva frações ontem? do jogo, em todas as frações do jogo, o melhor foi o Atlético. Eu tô ficando louco. Ontem na coletiva teve uma hora que ele falou que nós jogamos de igual para igual. Não, ele jogou melhor. Ele falou que esteve mais perto do gol. Em que momento que o Cruzeiro Eu esteve acho mais que perto assim, do gol? o problema é, eu discordo do Rap quando ele fala dos jogos contra o São Paulo, eu acho que 25, 30 minutos o Cruzeiro no primeiro tempo foi bem, depois no segundo tempo, quando muda todo o time, toma um amasso. Contra o Atlético, eu acho que o primeiro tempo foi de embate, o Cruzeiro criou as melhores chances no jogo, não foi uma superioridade tão gritante, mas o Cruzeiro foi melhor que o Atlético para mim. E contra o Tombense fez a partida que se esperava, né? O Tombense ficou lá totalmente retraído no seu campo, o Cruzeiro com mais posse de bola, mas com pouca inspiração. O problema é que diante do que aconteceu ontem foi um recorte de 2024 do trabalho do Fernando Diniz, né? O time foi... Eu não achei o Cruzeiro desorganizado nos 3 primeiros testes. Ontem o Cruzeiro foi desorganizado, principalmente depois que toma o gol. O adversário, o Tombense, era muito organizado. Muito organizado. Eles subiam a pressão às vezes, eles colocavam um jogador, quando eles marcavam o Cruzeiro pressão, subia uma linha de 3 atrás desse outro jogador e mais 2. Com isso eles fechavam. Quando eles fechavam a saída do Cruzeiro e o Cruzeiro recuava e eles viam que o Cruzeiro não ia conseguir sair, eles rapidamente se reposicionavam e faziam um 4-4-2. O Diniz não teve respostas para isso. São 19 jogos no comando do Cruzeiro, 4 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. O Diniz precisa de ser cobrado. Quando ele responde da forma que respondeu o Samuel, sabe o que é? Ele quer encurtar o papo. É igual quando você está pé da vida com alguém e não quer mais que esse papo vá adiante. Sabe o que tem incomodado em todo esse trabalho do Diniz? É porque a gente sempre falou assim, ó, o Diniz ele precisa de tempo para trabalhar. Ninguém contrata o Diniz em setembro e passa impune, porque ele precisa de tempo para trabalhar. Foi isso que a gente falou no decorrer da temporada passada. E a gente falava, gente, dá tempo para ele para encaixar as peças, para a turma entender o movimento que ele faz em campo. E agora ele teve a pré-temporada. Ele teve o início da pré-temporada, foram para os Estados Unidos no dia 4, né, Valor? Dia 4? Se representaram no dia 5, chegaram no dia 6. O primeiro dia de treinos foi o dia 7. 7. Começa no dia 7 a preparação. Hoje é dia 23, o jogo de ontem foi o dia 22. O que a gente esperava minimamente quando o time titular estreasse no Campeonato Mineiro, apesar de não ter o Matheus e não ter o Gabigol, eu acredito, é um time titular do Cruzeiro, sem o Matheus e sem o Gabigol. Ponto. Só para todo mundo entender. A gente esperava no jogo contra o Atlético um Cruzeiro de toque rápido, de saída de bola, de chegada ao ataque, de marcando sob pressão, tudo aquilo que é o combo Fernando Diniz. Eu não vou cobrar do estilo Fernando Diniz no jogo contra o São Paulo, tendo só 45 minutos contra o time titular, tendo o time titular. Não vou cobrar. Não vou cobrar, isso aí é eu não vou cobrar o dinizismo no jogo contra o Atlético, que foi um jogo de embate. Um jogo que ninguém queria perder, um jogo mais intenso. Mesmo assim, o Cruzeiro teve as 2 melhores chances. Ponto. Eu não vou cobrar do time, ou posso até cobrar um pouco, do time alternativo ou reserva do Cruzeiro jogando contra o Tombense. Aí eu já começo a cobrar alguma coisa. Porque o time reserva e titular, ele tem que ser espelhado. Ele tem que ter a mesma capacidade de entendimento do sistema do Diniz, os dois, tanto o time titular quanto o time reserva. Mas no jogo contra o Atlético, esse eu queria ver algo do Diniz. E ainda não vimos, e por isso que a gente precisa cobrar e o Diniz precisa aceitar que não vimos nada no jogo contra o Atlético. Eu até discordo do Elton um pouco quando ele disse que tinha que ver o time do Diniz ontem. O Cruzeiro ontem, para mim, tinha que repetir a dose do que fez contra o Tombense. Vencer, e olha só, hein? Vencer o jogo pelo placar mínimo, não permitiram ao adversário tantas chances como foram criadas e ter o controle da partida. O Cruzeiro teve uma bola finalizada no alvo, o adversário criou várias
E em momento nenhum teve o controle do jogo. Foi exatamente o contrário. Eu sei que ele disse isso eu aqui. nem estou falando da característica de jogo dele aqui. Para mim, ele tinha que replicar. Eu sei, o Tombense é de um nível inferior ao Atlético, mas a distância para o Cruzeiro é muito grande com relação ao Atlético, gente, em que pese o trabalho que está sendo feito lá. Agora, o Diniz gosta muito de falar a respeito, né, do futebol brasileiro. Só mais uma. Eu desafio ele, Diniz, a mostrar um técnico que tenha 4 meses de trabalho, que é o que ele vai completar agora no próximo sábado diante do Betim, 4 meses de trabalho e que tem os números que ele tem, que foi mantido no cargo. Mas você credencia esse futebol parco aqui? Eu credenciar uma coisa. Do Cruzeiro, porque o Cruzeiro não de posse de consegue criar, não consegue Não, fazer. não mas tem, que o você tá problema não é a credenciando? posse de bola. É não, sim, não, porque ela é não estéril. Você Ela é está estéril. vindo no teorema de Renato Gaúcho. Não, o problema apresenta não é teorema. o problema não é a posse de bola, mas o que o seu time faz ou não Sim, com ela. Mas é isso que ele tá falando. Concordo, exatamente, é porque é sabe estéreo. fazer. Você Mas você fica credencia 60%. o mau momento tá aqui. O que ele não consegue, o que está acontecendo que ele não consegue desenvolver o time? Eu não sei. Opinião mesmo. Agora eu tenho uma Sendo curiosidade, sincero. né? O Diniz vai completar 20 jogos. Ele está aqui no Cruzeiro porque um departamento de futebol o trouxe e no final do ano, depois da entrevista coletiva contra o Juventude, teve a manutenção. Qual é o prazo para que as coisas comecem a acontecer no trabalho do Fernando Diniz? Eu não sei. Eu tenho curiosidade de saber qual é o prazo do departamento de futebol, porque vão ser completados 4 meses e 20 jogos. Eu tenho essa curiosidade. Agora, com deixa eu sinceridade. perguntar uma coisa que vale para vocês aqui. Os jogadores não estão assimilando as ideias do Diniz? O Diniz não está conseguindo passar para os jogadores? Tem relação com... Na verdade, não é uma pergunta, são 3 perguntas, um várias. combo de perguntas. O Diniz não está sabendo aproveitar o que o elenco tem de melhor? Dá para entender as perguntas aí? Foi o que eu acabei de perguntar pro Não, Maluco, tô dizendo, mas, gente, mas ele não está isso. conseguindo É o Ele debate. não tem O as respostas. Ele- Mas o programa é E para outra isso, é para coisa, tem gente uma quarta debater. pergunta, ou os jogadores não querem? Ah, isso aí, Não, cara. Aí é complicado, né? A gente teria que estar lá dentro. Essa aí Aí, chama essa aí não teoria dá. da conspiração. É, Essa exatamente. entra na teoria. Essa é teoria de conspiração. quê? Eu coloco ainda a teoria da Acreditar que os caras entram em conspiração. campo pra perder pro Eu Atlético. po- a gente pode pegar e falar assim, qual a melhor saída do sistema do Diniz? É com o volante? É puxando o primeiro volante até dentro da área? É com o lateral direito dando suporte para pegar e levar essa bola? Quais são os movimentos? Qual a melhor lembrança que a gente tem do último bom trabalho do Diniz? É com o Fluminense? Como que a gente consegue espelhar o que tirou de melhor do Fluminense para esse Cruzeiro agora? Seria então a puxada do... Vamos fazer o Mateuzinho ou o Romero ser o que foi o André, puxando lá atrás para a saída de bola, tendo a saída do Samuel Xavier. O Samuel Xavier ajudava muito na saída pelo lado direito. O William consegue fazer isso. Quem faz a aproximação pelo lado direito? O Eduardo faz isso? Não. Então vamos ter que ter o Christian. É o Marquinhos que tem que entrar então nesse time. É isso que a gente tem que debater. O que melhor fazer com o elenco que você tem nas mãos, que eu acho de extrema capacidade, de extrema qualidade. O Cruzeiro tem titulares e reservas compatíveis, não estou falando que é do mesmo nível, mas são compatíveis e que dá essa mobilidade para ele. Agora, cabe ao Diniz tirar o melhor desse elenco do Cruzeiro. E esse é o nosso papel, a gente argumentar e tentar colocar para o torcedor caminhos que façam o torcedor ou ter paciência com o Diniz ou não ter a mínima paciência, que ontem já começou a mostrar que não vai ter a mínima. O grande problema que o Diniz carrega, Gabriel, é o ano de 2024, desde a chegada dele. Porque se ele, por exemplo, ele foi mantido, Sim. falou-se na adversas. demissão, aí ele foi mantido, foi bancado. Só que, inevitavelmente, todo mundo que foi... Aliás, deixa eu dar um beijo aqui no Daniel San, meu irmão Daniel San, tá lá em Divinópolis assistindo a gente. Beijo pra você, Banzai, Daniel San, comendo um belíssimo tropeiro com carne, maionese, batata frita e arroz. Mandou uma foto aqui, eu nessa Beleza, foto. hein? Parabéns. Meu Deus do céu. Parabéns. Não tem jeito. Todo mundo que for analisar o trabalho dele desse ano vai lembrar do ano passado. Ou seja, aquilo que eu falei ontem aqui, a carga que vem de pressão em cima dele é uma carga muito maior do que se fosse com qualquer outro treinador que tivesse chegado agora ou que não tivesse tido um ano tão ruim. Mas é uma pressão que ele mesmo criou, HG. Parece que a culpa não é dele, mas ele que passou 15 partidas e 3 vitórias com... Sinceramente, qual foi o jogo que você olhou, terminou de ver o jogo e falou, pô, o Cruzeiro hoje Jogou deitou, amassou, botou os caras lá com as costas na parede contra o Racing.
eu temo a dizer, mas agora já passou, foi presa fácil contra o Racing. Infelizmente, o Racing jogou mais bola que o Cruzeiro. Nossa, a defesa, então, em 30 muito minutos o Racing resolveu. O Martirena, sentaram o Diniz, né? Tudo bem, Racing jogou bem. Contra o Lanús, o time competiu. Bacana, o time tem que competir mesmo, mata-mata é assim. Mas no Campeonato Brasileiro, ganha do Juventude. Mas, meu Deus, apagar das luzes, um time Vamos falar que nem das parecia vitórias muito do Diniz? interessado. Qual foi a outra? É porque tem Lanús, Juventude, ganhou do Lanús, e... ganhou do Lanús, terminou o Campeonato Argentino na 14ª colocação. Venceu o Juventude, terminou na 15ª colocação, 3 pontos acima da zona do rebaixamento, e venceu o Criciúma, que foi rebaixado. Venceu o Tombense. É uma situação que ele se colocou, parece que a gente está falando São que ele é um pobre essas? coitado, que ele pegou um... Você quer mais uma? Rapidinho. Péssimo. Assume o Cruzeiro depois do Seabra, que foi demitido justamente porque não estava rendendo, mas o Diniz já foi abaixo do Seabra. O Cruzeiro tinha 42 pontos, 12 vitórias e estava na pré-Libertadores. Em 11 jogos, 33 pontos a serem disputados, o Diniz precisava de fazer 12 pontos para que o Cruzeiro chegasse à pré-Libertadores. Ele fez 10. Era melhor ter ficado com o Seabra. Valor, você tem memória melhor, principalmente. Dá tempo? Só te perguntar o Valor, qual a fração de 15 minutos de um bom Cruzeiro do Fernando Diniz? Cara, é muito pouco. Para mim, contra o Fluminense, um jogo que ele perdeu. E ainda para ele... Bem lembrado. E você vai falar que eu sou resultadista, né? Como é que você vai sair dessa agora? Eu não sei. Acabei de citar uma boa fração de jogo, de um jogo que o Cruzeiro perdeu. Isso. Ali, então, foi um bom jogo do Diniz. Não adianta falar não, irmão. Tenta sair dessa aí. Não, ele elogiou. Todo mundo é resultadista. Aí. Todo mundo é resultadista. Todo mundo é. Aí. O próprio Diniz assumiu ontem que é. Todo mundo é. Só que tem gente que acha que é meio popularesco Então assumir. tá. Tudo Então tá. bem, não tem problema. Agora, deixa eu só dizer uma coisa. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu estava lá na rádio agora mais cedo e... Com quem que você estava? Ontem, quando eu fui gravar, aliás, eu fui corrigido, o Valu deu uma informação mais cedo, eu acabei de confirmar aqui, a maioria dos jogadores do Atlético se apresentaram dia 26 de dezembro. Um pequenino grupo, a minoria, talvez um quinto do grupo Natal, se apresentou no dia 2 de janeiro. Então, ó, a maioria, a partir do dia 26, pau na máquina, trabalho físico, e a minoria, um quinto do elenco, se apresentou no dia 2 de janeiro. Porque eu gravei um vídeo